Gabi, querida, bom dia para você, seja muito bem-vinda mais uma vez. Explica pra gente os detalhes sobre a punição para esse tipo de crime de assédio sexual. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Pois é, bom dia novamente a você e a todos. É um assunto muito necessário porque a gente praticamente pode dizer que 90% das mulheres já passaram por alguma situação de assédio sexual ou até mesmo importunação sexual. Infelizmente, as mulheres, isso é uma realidade triste, né, para muitas mulheres. Muitas das vezes isso acontece dentro de casa, acontece no ambiente de trabalho também. E quem vai esclarecer pra gente, você falou, a gente vai frisar, explicar bem direitinho as questões das punições para os crimes de assédio sexual. Vamos ter uma conversa aqui bem instrutiva com a advogada Janaína Nunes, que vai trazer maiores explicações pra gente. Janaína, eu queria que você explicasse para a gente, então, como é que uma mulher deve proceder, quais são as punições para os crimes de assédio sexual. Bom dia. Primeiro, esclarecer à população em geral que o que a gente conhece como assédio nem sempre é tipificado como um crime específico de assédio sexual. Né? Aquela importunação, aquele ato que agride a mulher para satisfazer a vontade de uma pessoa, um desejo sexual, ela pode ser enquadrada como importunação sexual, né? É um crime específico, ou ao assédio sexual. O assédio sexual ele é punível com 1 a 2 anos de detenção, enquanto que a importunação sexual ela é punível de 1 a 5 anos de prisão. Em ambos os casos, é preciso ser averiguada a ocorrência desse crime. Então, a mulher deve fazer registro daquilo que aconteceu com ela, ou o homem que também pode ser vítima desses crimes, deve fazer registro de alguma forma, de obter algum meio de prova, através de vídeos, fotos, testemunhos, alguém que realmente presenciou o relato ou o fato em si, e comparecer às delegacias especiais para atendimento. No caso das mulheres, se não for a ocorrência em situação de violência doméstica, será a delegacia comum mais próxima de sua residência ou da ocorrência do fato. Ou o Ministério Público também, que é também competente para apurar essas denúncias. Doutora Jéssica, doutora Janaína, desculpe. Recentemente a gente viu o caso de uma repórter que ela estava tentando exercer a função dela trabalhando. De repente ela foi abordada por um torcedor que beijou o rosto dela. E num caso como esse, porque o assédio também ele pode ser tipificado como uma situação de a pessoa estar no trabalho e um superior tentar coagir essa funcionária de alguma forma em troca de favores de trabalho. Mas nesse caso da repórter, isso foi enquadrado também como assédio? Não, isso é importunação sexual. O que é a importunação sexual? O ato libidinoso para satisfazer a lascívia, o desejo da pessoa que cometeu ou até mesmo de um terceiro. Pode ser aquele famoso puxão de cabelo, o beijo roubado, aquela mão boba, né, ser apalpada, as pessoas muitas vezes presenciar ou mesmo estarem do lado, a pessoa se utilizar dela para masturbação, tudo isso é considerado importunação sexual. No caso dessa repórter, ela não só foi beijada, como dizem que por trás das câmeras, né, o que não apareceu, que foi que ela também foi apalpada. Aí é o agravamento da importunação sexual. O assédio sexual, ele acontece não necessariamente no ambiente dentro do trabalho, mas quando há uma relação de dependência ou hierarquia ou ascendência entre as partes. Por exemplo, digamos que um chefe convide a sua funcionária, né, que ali está hierarquicamente abaixo dele, subordinada a ele, para jantar, subentendendo que ele quer favores ou, né, alguma contraprestação sexual, emocional daquela funcionária para continuar no seu emprego. Isso é configurado como assédio sexual. E também pode se configurar em outras relações, como, por exemplo, aluno-professor. Inclusive, a pena de assédio sexual, ela pode ser aumentada até 1/3 se for cometida contra o menor de 18 anos, no caso de uma aluna, possivelmente com um professor. E doutora, no caso do assédio, não é só no ambiente de trabalho, pode acontecer em escolas, entre familiares também. Nesse caso, pode ter uma ocorrência quando existe um poder sobre aquela pessoa. Aí pode ser considerado como assédio sexual se não for configurado crimes mais graves, porque existe, por exemplo, outros crimes que podem ser, na ocorrência desse fato, tipificados, como, por exemplo, um estupro.
E aí o que acontece? Muitas mulheres, às vezes, assim, pela falta de instrução ou até mesmo pela forma como foram criadas, às vezes nem se dão conta de que estão vivendo uma situação de assédio ou de importunação sexual. Muitas se calam também por medo, por receio de como vão ser interpretadas. E qual é o conselho para uma mulher que está sendo vítima de uma situação ou de importunação sexual ou de assédio sexual? Primeiro, livre-se da culpa. A vítima nunca é a culpada da situação. Ela só está passando por aquilo porque o agressor quis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sempre se informe. A informação empodera. Então, a partir do momento que você sabe como agir numa situação dessa, que órgãos você deve requisitar, isso já te capacita para reagir numa situação dessa. E terceira, dica que eu posso deixar é: não se cale. Vocês não são culpadas e os agressores, se eles fizeram isso com vocês, possivelmente as estatísticas mostram que eles farão novamente com outras pessoas. Então vamos quebrar esse ciclo e vamos denunciar por você e pelas outras. Perfeito, doutora Janaína. Para a gente finalizar, ficou bem clara a diferença de importunação e de assédio. E aí o que acontece? A importunação sexual também se dá muito em ambientes públicos, por exemplo, parada de ônibus, local do metrô. Aí se a mulher está num local como esse, como a gente já viu, casos que repercutiram inclusive no país, da mulher estar lá e acontecer uma importunação sexual num local desse. Como é que a mulher faz? Assim, a gente sabe que tem que denunciar, mas às vezes ela está ali diante de muitas pessoas, como é que ela deve proceder? Primeiro de tudo, ela tem que prezar pela segurança dela. A gente sabe que na situação real, quando ocorre, ela está pensando em sobreviver àquela situação. Então, primeiro, saia dessa situação de perigo. Tente levantar, se aproxime de outras mulheres. Outras mulheres entendem outras mulheres. Então, muitas vezes, socorrer dessa sororidade, dessa irmandade, é muito eficaz. Então, tente se colocar numa situação de segurança. Se possível, se dirija a locais que tenham mulheres e peça ajuda, né? Publicizar naquele momento ali é muito importante. A gente sabe que nem todas as mulheres conseguem reagir dessa forma. Mas o ideal seria que naquele momento ela já deixasse registrado o seu desconforto. E se tiver uma autoridade ou uma gerência no local, a exemplo do motorista de ônibus, do próprio cobrador, ou de outras pessoas que estejam no ônibus, a exemplo de oficiais, de policiais, de guardas, se socorrer essas pessoas também. Isso vai ser muito importante, tanto para acessar o ato em si, como também para fazer registro para uma possível denúncia. Muito obrigada, doutora Janaína. Essas explicações certamente foram muito eficazes e muito úteis, porque a gente sabe que muitas mulheres, infelizmente, são vítimas de situações como essa e muitas das vezes se calam, não têm coragem de falar, como disse a doutora, por medo ou por qualquer outra situação. Então, não se cale. Como disse a doutora Janaína, quebre esse ciclo, denuncie e faça valer os seus direitos. Bruno, eu volto com você. Obrigado, Gabi. Obrigado também, advogada, pela participação conosco agora. Vamos falar sobre a operação Pitoniza, que